Provérbios, capítulo 24, 10 a 12. Diz assim: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Vamos ler mais uma vez? Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Oremos ao Senhor. Pai, eis aqui a tua santa e bendita palavra. Ó Deus, e nós pedimos que o teu Espírito Santo, Senhor, ó Pai, ilumine a nossa mente na compreensão dela. A tua palavra é martelo que esmiuça a terra. A tua palavra é fogo que queima, é água que purifica, Senhor. Ó Deus, a tua palavra é espada de dois gumes que penetra, ó Pai, o impenetrável, que divide o indivisível, que vai no mais profundo do coração, do íntimo, do ser. Pai, traz à luz, traz à baila o que está encoberto e revela e julga os propósitos, os pensamentos e as intenções do coração. Ó meu Deus, que a tua palavra nos penetre, que a tua palavra, Pai, nos quebrante, que a tua palavra nos convença, que a tua palavra nos incendeie, que a tua palavra nos inflame, que ela produza em nós o resultado pelo qual ela está sendo enviada. Pai, eu dependo de ti, Senhor. Espírito Santo, sê comigo, porque sem ti eu não sou nada e eu não posso fazer nada. E me livra de pensar que sou alguma coisa, Senhor. Em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Amados, essa pequena porção da palavra de Deus que aqui foi lida por nós e que por hora nós vamos examinar, ela é um dos apelos que a Escritura faz nos seus muitos textos, nos seus mais variados contextos, ao coração de todo crente em Jesus Cristo, ao coração de todo aquele que conhece a Deus verdadeiramente, que é também de fazê-lo conhecido às outras pessoas, de pregar o Evangelho aos que estão perdidos, de levar a mensagem da cruz a todos aqueles que ainda não ouviram essa única mensagem capaz de salvar o mundo. Todos precisam desta mensagem. Todos, sem exceção. Todos os homens, de todas as raças, de todas as etnias, de todas as tribos, de todas as culturas, de todas as religiões, de todas as posições sociais, todos precisam ouvir a mensagem do Evangelho. A única mensagem capaz de salvar o homem, de reconciliar o homem e de abrir as portas do reino para que esse possa ser salvo. No Salmo de número 67, versículo 1 e versículo 2, o salmista diz assim: seja Deus gracioso para conosco e nos abençoe, e faça resplandecer sobre nós o seu rosto, para que se conheça na terra o teu caminho, em todas as nações a tua salvação. Veja que há 3.000 anos atrás, e 1.000 anos antes do Senhor Jesus se encarnar, o salmista
ele já estava sentindo o peso da obra missionária, da obra evangelizadora, de fazer o Senhor e a sua salvação conhecida a todos os povos. O Senhor Jesus, por ocasião da sua ascensão, ele também nos confiou essa missão. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 28, 19 e 20, ele disse assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. E ainda no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 15 e 16, e disse-lhes o próprio Senhor Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Amados, Jesus, ele confiou essa missão aos seus apóstolos, ele confiou essa missão à sua igreja, ele confiou essa missão à primeira igreja batista em Cachoeira do Campo. Jesus confiou essa missão a mim e a você. Pesa sobre nós essa responsabilidade de levar o Evangelho aos que estão perdidos. E o nosso primeiro campo missionário, o nosso primeiro campo evangelístico é a nossa própria casa, a nossa família imediata, os nossos parentes, a nossa esfera de amizade, o nosso contexto de trabalho, o nosso contexto de escola, de universidade, a nossa vizinhança, o condomínio, a rua, o bairro, onde nós moramos. E bem assim, cada oportunidade que o Senhor nos dá, nós temos o dever de proclamar essa mensagem de boa nova, essa boa notícia que veio nos trazer salvação. E por que nós temos que fazer isso, irmãos? Porque a fé salvífica, ela vem por meio da pregação. É o que Paulo nos ensina na sua carta à igreja de Roma, no capítulo 10, versículo 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Se nós queremos que as pessoas se arrependam dos seus pecados, que elas creiam no Evangelho, que elas sejam regeneradas, transformadas, nós precisamos pregar o Evangelho de Cristo. Elas precisam ouvir sobre Cristo. É o Evangelho que gera essa fé salvífica. O Espírito Santo é que convence do pecado, da justiça, do juízo, mas o Espírito Santo ele não trabalha no vácuo. O Espírito Santo, ele usa o Evangelho. Ele é um agente da palavra. Quando nós pregamos o Evangelho, o Espírito Santo, ele age por meio da nossa pregação. Ele dá iluminação à mente. Ele aplica a palavra, ele dá entendimento. É ele que convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele que traz as pessoas a Cristo. O próprio Senhor Jesus disse que ninguém pode ir a ele se o Pai não o trouxer. Mas para que a pessoa venha a Cristo, ela precisa ouvir o Evangelho genuíno de Cristo, o Evangelho puro que Jesus pregou, que os apóstolos pregaram. É esse Evangelho que nós temos que pregar. Não o Evangelho da teologia da prosperidade, não o Evangelho das curas e dos milagres somente, não o Evangelho coach, o Evangelho da psicologia, o Evangelho antropocêntrico.
não o evangelho da psicanálise, da autoajuda, não o evangelho das campanhas, das correntes, dos votos, dos sacrifícios, do sal grosso, da água ungida, da rosa benta, da água do Jordão ou do mar da Galileia. Não. Nós temos que pregar a mensagem da cruz. Ela é suficiente. Ela é poderosa. Ela é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Nós não precisamos acrescentar nada. E não podemos tirar nada. Mas pregar o evangelho com toda a sua simplicidade. E o Espírito Santo, ele age por meio dessa pregação. E ele vai levar a pessoa ao entendimento, ao quebrantamento e ao arrependimento. Mas nós temos que pregar o evangelho. Anjos não virão pregar o evangelho. Essa mensagem foi confiada a mim e a você. A igreja de Jesus Cristo precisa pregar o evangelho. Nós temos que proclamar a Cristo, a única esperança de salvação em todo o tempo e no tempo todo. Irmãos, toda a igreja universal, como nós estamos aprendendo na escola bíblica, bem assim como cada igreja local, e todo crente, individualmente falando, precisa proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a luz. A mensagem do evangelho, a pregação do evangelho é urgente. Os dias são maus. Nós temos que aproveitar cada oportunidade e até mesmo criá-las para que as pessoas possam ouvir o evangelho. Amados, a igreja que não evangeliza, ela precisa ser evangelizada. E o cristão que não evangeliza também precisa ser evangelizado. Pesa sobre mim, pesa sobre você, pesa sobre essa igreja falar da mensagem da cruz para os que ainda estão perdidos. Posto isso, queridos, eu gostaria de abordar com os irmãos 3 pontos sobre esse tema que nós estamos falando, à luz aqui de Provérbios 24, versículo 10 ao versículo 12. O primeiro ponto: os problemas e angústia da vida não podem ser um empecilho em nossa missão de pregar o evangelho. Vamos repetir comigo? Vamos ler juntos? Os problemas e angústia da vida não podem ser um empecilho em nossa missão de pregar o evangelho. Olha o que o versículo 10 nos diz: se te mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Amados, eu já disse aqui para os irmãos em outras pregações que a vida cristã, ela não é um mar de rosa, ela não é um parque de diversões, ela não é uma colônia de férias, mas pelo contrário, a vida cristã, ela é um campo de batalha. Efésios capítulo 6 nos fala da batalha espiritual. A vida cristã é uma guerra. Nós não vivemos numa estufa espiritual, não vivemos numa redoma de vida, nós não estamos blindados contra as dificuldades. A vida cristã, ela não é indolor. Nós passamos por luta, travamos batalhas, enfrentamos inimigos ferozes e não poucas vezes nós somos atingidos. Às vezes é uma doença implacável que se abate sobre nós. Às vezes é um conflito familiar, uma perseguição, uma injustiça que nós sofremos, uma dificuldade financeira, uma dificuldade profissional. Às vezes é uma depressão. Às vezes é uma crise ministerial. É uma crise no casamento. Nós passamos muito. Às vezes é um ataque do inferno, porque às vezes nós sofremos
ataques fortes, ataques profundos do inferno. Todos nós enfrentamos dificuldade. Todos nós passamos por lutas. Todos nós passamos por dias de angústia. O dia da angústia chega para todos nós. Irmãos, e o que nós vamos fazer diante dos problemas? O que nós vamos fazer diante das dificuldades, das lutas, dos embates da vida? Nós vamos desistir da missão? Nós vamos deixar de proclamar Cristo às pessoas? Nós vamos deixar de pregar a mensagem da cruz? Nós vamos deixar de fazer a obra de Deus? Nós vamos desistir do nosso ministério, da nossa missão? Porque nós estamos com problemas, porque nós estamos enfrentando dificuldade? Nós vamos usar isso como desculpa? Nós vamos permitir que esses empecilhos, que esses obstáculos que surgem na nossa vida, e muitas vezes justamente com o propósito de nos impedir de fazer a obra de Deus, de avançar na obra de Deus, nós vamos permitir que isso nos leve a fracassar na missão? Irmãos, nós não podemos fazer isso. Todo mundo tem problema. É ou não é verdade? Se tem alguém aqui que não tem problema, levanta a mão. Se você não está passando por nenhum problema nesse momento, agradeça a Deus e desfruta desse momento. Porque mais cedo ou mais tarde vai chegar. E problema é assim, você resolve um, chega outro. Não é verdade? A fila anda. Às vezes não te dá nem um tempo para você respirar. Nas dificuldades, nas lutas, nas atribulações, nas aflições, nos embates da vida, nós precisamos fazer como o salmista, no Salmo 121. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem? O meu socorro vem do Senhor. É Ele que renova minhas forças. É Ele que me anima. É Ele que me faz continuar andando, caminhando e correr e voar alto como a águia por cima da tempestade. É Deus que renova as nossas forças. Então os problemas, as dificuldades, as lutas, as angústias da vida não pode ser um empecilho. Não pode ser um embaraço. Isso não pode nos fazer desistir da nossa missão. Isso não pode colocar mordaça na nossa boca para nos impedir de falar do Evangelho de Cristo. As dificuldades da vida não podem nos emburacar, nos encavernar, nos intocar. Não. Nós precisamos de nos levantar e falar do Evangelho. Nós precisamos nos renovar em Deus, buscar poder do alto, para que nós possamos enfrentar as dificuldades e ir proclamando a mensagem da cruz. Mesmo porque o Senhor nos avisou, o Senhor nos advertiu que nós teríamos dificuldade. Alguns textos que falam sobre isso, João 16:33, o Senhor Jesus diz: essas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Irmãos, mesmo em momentos de aflições, mesmo passando por atribulações, nós podemos gozar de paz. Se os nossos olhos estiverem em Jesus, se a nossa esperança estiver firmada nele, se nós tivermos bem assentado no nosso coração a promessa de Mateus 28, 18 a 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E essa
E esse discernimento, essa convicção de que eu não estou só nessa missão, mas de que Jesus está comigo, e de que seu Espírito me empodera diante das dificuldades, das adversidades, dos desafios, eu posso me animar no Senhor, porque Ele venceu o mundo, e com fé nele, olhando para Ele, eu também venço a dificuldade, eu venço as adversidades. Nós vivemos num mundo caído, nós vivemos num mundo que jaz do maligno. Jesus disse que o príncipe desse mundo é Satanás. Nós vivemos uma guerra, e nós passamos por aflições. Há aflições que nós mesmos causamos elas. Há aflições que é a lei da vida, ela vem para todos. E há aflições que nós sofremos especificamente porque nós estamos empenhados, enganjados na obra de Deus, de cumpri-las. Nós vemos também no Salmo 34, versículo 19, o salmista diz: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor de todas os livra. Olha que promessa maravilhosa. Muitas são as aflições do justo. O justo tem aflição. Quem serve a Deus tem aflição. E a Bíblia diz que é muitas. Não é pouco. Mas também tem a promessa, mas o Senhor de todas, não é de alguns, mas é de todas. Se nós nos renovar nele e perseverar nele, na obra dele, ele vai nos livrar de todas. Atos 14, 21 a 22. E tendo anunciado, Paulo, e tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, e Icônio, e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Sabe o que aconteceu com Paulo aqui, em Listra e em Icônio? Paulo foi apedrejado, foi dado como morto, porque ele estava pregando o evangelho. E o que Paulo faz? Depois de pregar na cidade à frente, ele volta nessa cidade onde ele foi perseguido e apedrejado para fortalecer os irmãos. Se Paulo fosse pensar assim como na carne, racionalmente na carne, eu fui perseguido, eu fui apedrejado, eu fui dado como morto. O que eu vou fazer lá? Eu vou passar longe lá. Não, mas ele voltou. Cuidado pastoral, cuidado com os irmãos, para fortalecer aqueles que haviam crido na mensagem do evangelho. Irmãos, é por meio de muitas tribulações que nos importa entrar no reino de Deus. Por meio de muitas tribulações. Paulo foi apedrejado, perseguido, injustiçado, espancado, sofreu açoites de vara, sofreu naufrágios, preso em Roma, por fim teve a cabeça decapitada por causa do evangelho. Mesmo quando Paulo estava preso, Paulo pregava o evangelho. Ele diz: olha, a palavra de Deus não está presa, a palavra de Deus não está acorrentada. Paulo foi no navio, ficou dia e noite, o navio à deriva na tempestade. Paulo orava por aqueles homens, Paulo pregava, aconselhava ali aqueles homens. Chegou na ilha de Malta, quando aconteceu um naufrágio, Paulo pregou o evangelho ali. Chegando em Roma, Paulo fez o evangelho conhecido a toda a guarda pretoriana, ou seja, a polícia de elite, a guarda de elite, a polícia especializada do imperador. Paulo fez com que o evangelho fosse conhecido a elas. Paulo fez o evangelho conhecido ao se trabalhava na casa de César.
E por meio da pena, nós temos as cartas paulinas que Paulo escreveu quando estava preso. E é por isso que ele vai dizer, lá na carta de Timóteo, no seu último, de 2 Timóteo, o último documento que ele escreve, ele diz: olha, combati o bom combate, encerrei carreira e guardei. Amados, se Paulo fosse olhar as dificuldades, se ele fosse olhar as angústias, as privações, as doenças que ele foi acometido, até um espinho, o mensageiro de Satanás, foi colocado nele, Paulo teria desistido da missão. Mas Paulo não desistiu da missão de pregar o Evangelho. E graças a Deus por isso. E ele diz: tudo posso naquele que me... Diante de tudo que ele enfrentou, que ele passou. Amados, nós encontramos algumas resistências para pregar o Evangelho. Mas dificilmente alguém vai nos bater aqui. Dificilmente alguém vai nos prender aqui, por enquanto. Dificilmente alguém vai nos apedrejar, dificilmente alguém vai nos dar uma coça. Não tem nenhum de nós aqui passando fome ou ficando doente pela pregação do Evangelho. Nós temos liberdade de pregar o Evangelho. Nós temos liberdade de visitar muitas pessoas. Nem todas abrem as portas, mas sempre há aquelas que abrem. As professoras têm oportunidade de influenciar nas escolas. As professoras, as irmãs que são professoras, professores, vocês têm que assentar no coração que vocês são missionários lá na escola. No campo das ideias, aonde se prega o ateísmo, o agnosticismo, aonde quer colocar a ideologia de gênero, vocês são missionários ali. Vocês são missionárias ali. Aonde você trabalha, aonde você estuda. Como eu já disse, aonde você mora, no seu comércio, no seu ganha-pão, o propósito ali é maior. Você não está ali apenas para sobreviver, você não está ali apenas para ganhar o seu pão, o seu sustento, você está ali com um propósito maior, você está ali para pregar o Evangelho, para fazer Cristo conhecido, para salvar aqueles que ainda estão perdidos. O que é que nós temos que fazer no dia da angústia? Invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu. Nós temos uma ordem, nós temos uma promessa, nós temos um resultado. No dia da angústia, da adversidade, nós temos que buscar a Deus. Nós temos que clamar a Deus. E a promessa dele é que ele vai nos livrar. E nós vamos o quê? Glorificar. Então, a primeira lição que a gente aprende aqui é essa. As angústias, os problemas, as dificuldades, as limitações não podem ser um empecilho. Todo mundo tem problema. Todo mundo tem dificuldade, todo mundo tem luta, todo mundo está ocupado, todo mundo tem o que fazer. Isso não pode ser empecilho na nossa vida. A causa do reino, ela tem urgência. Salmo 34, 17 e 18: clama o justo, e o Senhor os escuta e os livra de todas as suas. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito oprimido. Veja, meus amados, quantas ordens, quantas promessas, quantas instruções do Senhor, para que nós possamos lidar, passar e enfrentar as dificuldades da vida sem esmorecer, sem desanimar, sem desistir,
sem fracassar na nossa missão. Segundo ponto, a nossa missão como soldado de Cristo é resgatar os que estão caminhando para a morte eterna. Vamos ler comigo? A nossa missão como soldados de Cristo é resgatar os que estão caminhando para a morte eterna. Versículo 11: livra os que estão sendo levados para a morte e salva os que cambaleiam indo para serem mortos. Amado, a Bíblia diz em Romanos 3:23 que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A condição natural do homem é uma condição de depravação, de pecado. Davi disse que em pecado concebeu a sua mãe, na iniquidade ele nasceu. O homem já nasce pecador. O homem já nasce com a natureza corrompida. O homem já nasce separado de Deus. O homem já nasce morto espiritualmente. Ele já nasce debaixo de um jugo de condenação, de culpa, de pena, herdado pelos nossos pais, Adão e Eva. A Bíblia diz que não há um justo, nenhum sequer. Todos se extraviaram, todos viraram as costas para Deus. Amados, nenhum homem pode salvar a si mesmo. Nenhum homem pode se salvar pelo seu conhecimento intelectual, pela sua cultura familiar, pela sua tradição religiosa, pelas suas obras de caridade, pelo seu condutismo, pelo seu moralismo, pelos seus próprios esforços. O profeta Isaías diz que a nossa justiça não passa de trapos de imundície. É uma linguagem efêmera que visa não chocar. Eu nem posso falar para os irmãos aqui o significado disso. A única esperança de salvação para o homem é Jesus Cristo. É a mensagem do Evangelho. O único nome dado entre os homens pelo qual importa, pelo qual nós podemos ser salvos, é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o caminho do céu. Ele é a porta do céu. É a única verdade que salva. Portanto, não há atitude mais caridosa do que livrar os que estão sendo levados para a morte e salvar os que cambaleiam para serem mortos. Amados, você tem consciência de que uma pessoa sem Cristo está perdida? Jesus diz que se o homem não nascer de novo, se ele não for regenerado, se ele não se converter a Cristo, ele não pode ver o reino de Deus, ele não pode entrar no reino de Deus. Se a pessoa não se converter, se ela morre nesse estado de não regenerado, ele não vai entrar no céu. Ele está perdido. Carne e sangue não é do reino de Deus. Quem não nasce do alto não é do reino de Deus. O seu filho, a sua filha, o seu marido, a sua esposa, o seu vizinho, o seu amigo, aquela pessoa que você gosta, aquela pessoa que você diz que é gente boa, aquela pessoa que trabalha com você, que passa 8, 10 horas do seu lado, se ela não se converter a Cristo, ela não vai estar no reino de Deus. Não vai. Você está entendendo por que você precisa falar de Jesus para essas pessoas? Você está entendendo por que você precisa pregar o Evangelho?
A pessoa sem Cristo, ela caminha para a morte eterna. Amados, cada dia que nós vivemos é um passo que nós damos para a morte física. Cada dia que você vive aqui é um dia a menos que você tem. Cada dia que você vive aqui é um passo que você dá para o dia da sua morte física. Mas nós sabemos que a morte para nós não é mais uma pena, não é mais uma condenação, ela é uma serva. Quando nós fecharmos os olhos aqui, nós vamos abrir no céu com Cristo. Mas o não regenerado, o que está sem Cristo, ele está caminhando para a morte física, mas muito pior do que isso, ele está caminhando para a morte eterna. A Bíblia fala de 3 tipos de morte: a morte física, a morte espiritual e a morte eterna. Nós temos que levar o Evangelho a esses que estão perdidos. Nós temos que salvá-los. Nós temos que resgatar os que estão cambaleando, indo para a morte. Eles nem estão se dando conta disso. Não estão nem percebendo que estão caminhando para a morte. E como nós vamos resgatar essas pessoas? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Romanos 1,16. Essas pessoas são resgatadas, livradas da morte, quando elas ouvem o Evangelho. 1 Coríntios 1,18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Para aqueles que se perdem, essa mensagem é loucura, mas por que crê é poder de Deus. Poder para libertar, poder para salvar, poder para regenerar, justificar, reconciliar, empoderar para a missão. Por isso nós temos que pregar essa palavra. Pregar o Evangelho é a maior missão de resgate do universo. É a maior obra de caridade que nós podemos fazer às pessoas. É levar o Evangelho a elas. É falar de Jesus para elas. É pregar a mensagem da cruz. Terceiro e último ponto: as nossas desculpas para justificar a nossa omissão com a pregação do Evangelho serão rejeitadas, julgadas e penalizadas. Olha o que nos diz o versículo 12 de Provérbios: se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Amados, qual de nós aqui, no dia do juízo, vamos poder dar essa desculpa para o nosso Senhor? Que nós não sabíamos que pesava sobre nós essa responsabilidade, essa missão de levar o Evangelho aos perdidos. Nós podemos dar desculpa para nós mesmos, nós podemos arrumar justificativas a nós mesmos, nós podemos dar desculpa para o outro. Eu não preguei por causa disso, eu não fui por causa daquilo, eu deixei de fazer porque eu estava com problemas. Mas Deus, Ele pesa os nossos corações. Deus sabe a real motivação do nosso coração pela qual nós somos omissos no nosso dever, na nossa missão. E Ele diz: não saberá aquele que atenta para a tua alma? E não pagará ele ao homem
conforme segundo as suas obras. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um de nós receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Querido, um dia eu e você vamos estar no tribunal de Cristo. E nós vamos ter que prestar conta. Aqui não está falando de ganhar ou perder salvação. Quem creu em Cristo está salvo. Mas está falando aqui da recompensa ou da perda dela por negligência. Lembra da palavra dos talentos? A um ele deu 5, ao outro ele deu 2 e ao outro ele deu 1. Depois foi acertar as contas. O Senhor vai te pedir conta da sua vida cristã. Ele vai te pedir conta do conhecimento, do talento, das oportunidades, do conhecimento, da responsabilidade que Ele te deu. Ele vai te pedir conta. Irmãos, e seja sincero, qual de nós aqui, olhando para a face gloriosa do Cristo ressurreto, João, que gostava de colocar a cabeça, de inclinar a cabeça no peito do Senhor, quando João vê Cristo glorificado no Apocalipse, João não aguenta ficar de pé, ele cai, ele perde as forças, ele vai ao chão diante da glória do Cristo glorificado. Qual de nós aqui, olhando para a face gloriosa do Senhor, vamos arrumar desculpa e justificativa pela nossa missão? O Senhor vai nos pedir conta, vai nos recompensar por nossa fidelidade, mas também vai nos penalizar pela nossa infidelidade. Amados, olha o que Deus disse para Ezequiel: nós somos responsáveis pelas almas dos homens. Olha o que Deus diz ao profeta Ezequiel: quando eu disser ao perverso, certamente morrerás, e tu não o avisares, e nada disseres para o advertir do seu mau caminho, para lhe salvar a vida, esse perverso morrerá na sua iniquidade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se o avisares o perverso, e ele não se converter da sua maldade, do seu caminho perverso, ele morrerá na sua iniquidade, mas tu salvaste a tua alma. Também quando o justo se desviar da justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, e ele morrerá, visto que não o avisaste do seu pecado, morrerá. E suas justiças que praticara não serão lembradas, mas o seu sangue da tua mão requererei. No entanto, se tu avisares o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado e tu salvaste a tua alma. Ezequiel capítulo 3, versículo 18 a 21. Deus nos pedirá conta das almas dos homens. Amados, tem pessoas que é da sua esfera de influência, tem pessoas que é da sua esfera de convivência, tem pessoas que eu não vou ter a oportunidade de falar com elas, elas não vão cruzar o meu caminho, mas elas estão na sua esfera de influência. Deus colocou elas do seu lado, Deus colocou elas na sua vida, e pesa sobre você, como pesa sobre mim, a responsabilidade de falar de Jesus para essas pessoas. E se nós formos omissos nisso, e essas pessoas se perderem, Deus vai nos pedir conta do sangue deles. Isso é sério, Jesus. Isso é sério. Eu gostaria de concluir essa mensagem te fazendo algumas perguntas para a gente refletir sobre esse tema. Primeiro, você tem pregado o Evangelho? Você tem falado de Jesus para as pessoas? Você tem evangelizado? Segundo, você tem aproveitado as oportunidades para falar de Cristo com a sua família, com seus parentes, com seus vizinhos, com seus amigos, com seus conhecidos e os desconhecidos?
Você tem falado de Jesus para as pessoas? Terceiro, você tem se importado com aqueles que estão morrendo sem Cristo? Irmãos, morrer não é o problema é morrer sem Cristo, é morrer sem salvação. Você tem se esforçado para livrar os que estão sendo levados para a morte e resgatar os que cambaleiam para a perdição? Quantos você conhece que estão caminhando para a morte, que estão cambaleando para a perdição e nem se atentam para isso? Quarto, o que você tem a dizer para você mesmo diante dessa mensagem que você está ouvindo nessa noite? Como está o seu coração? Como está a sua consciência diante dessa palavra? Deus vai te pedir conta. Deus vai te pedir conta das almas dos homens. Deus vai te pedir. Gostaria de terminar com Isaías 52:7. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anunciam as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu rei. No mundo, irmão, de más notícias, no mundo atribulado, no mundo onde o suicídio tem crescido com essa questão da pandemia, a pedofilia, a violência doméstica, famílias sendo rachadas, jovens enveredando pelo caminho das drogas, dos tráficos, morrendo, se perdendo, onde ideologias do inferno estão querendo corromper as nossas crianças, os nossos jovens, destruir a família. Amados, quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus reina. O Evangelho, irmão, é a cura para tudo isso e muito mais do que eu acabei de mencionar. Quando o Evangelho entra no coração do homem, quando o Evangelho entra na família, quando o Evangelho entra nas escolas, nas universidades, na empresa, no comércio, na faculdade, na sociedade, ele leva cura, ele leva restauração, ele leva paz, leva amor, perdão, salvação. Quão formosos são os pés daqueles que anunciam boas novas. O Evangelho é boas novas, é boas notícias de salvação. Que o Senhor nos desperte para essa sublime missão de levar o Evangelho aos perdidos. Que isso arda no nosso coração, que isso queime em nós. Amém? Que o Espírito Santo mesmo aplique essa palavra em nossos corações.